partir do versículo 14, nós vimos, né, do 1 ao 13 na quinta-feira passada, e agora vamos do 14 ao 7:1, ao versículo 1 do capítulo 7. Vocês veem aí na sua Bíblia que o 7:1 está junto da perícope do final do capítulo 6. Ele não está junto do início, por assim dizer, do capítulo, que seria aí no versículo 2 do 7, porque o 7:1 ele faz parte do contexto do final do capítulo 6 e não do início do capítulo 7. Aí você fala, por que não foi até o versículo 19, por exemplo, 6:19, já que ia colocar o 7:1 como... É porque houve alguma confusão na hora da edição, talvez, lembrando que essa divisão do texto não existe no original, tá? Essa divisão que nós temos na nossa Bíblia em capítulos e versículos é para entender melhor os trechos, as perícopes, mas no original é um texto só, certo? Então por isso que pode haver essa dificuldade aí, poxa, por que o cara não colocou 6:19, para que 7:1? Então é um arranjo que eles refizeram aí para unirem esse primeiro versículo do 7 no contexto que ele é próprio, que é o final do capítulo 6, tá bom? A gente vai perceber isso na leitura, né? Então vamos lá, versículo 14 até o versículo 14, 6:14, né, até 7:1. Olha o que Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos, para que Deus nos abençoe. Ó Deus santo e bendito, fala-nos por meio de sua palavra lida, Deus. Ensina-nos, Pai, que nós sejamos pelo teu Espírito Santo separados do mundo, ó Pai, para nos consagrarmos ao Senhor que nos amou em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, esse trecho que nós lemos da segunda carta aos Coríntios é um trecho que alguns estudiosos, alguns intérpretes da Bíblia entendem que ele não tem muita ligação com o que veio anteriormente. Alguns veem uma certa ligação com o texto que o precedeu, e alguns dizem que não, que Paulo começa um novo assunto aqui, tá? O que é possível, tá? O geral das epístolas de Paulo é que os assuntos sejam linkados uns aos outros, né? Que aquele que vem tenha uma ligação lógica com o que foi falado anteriormente, mas nem sempre isso acontece, até conosco mesmo. Às vezes nós estamos escrevendo algo, um e-mail, ou falando com alguém, e nós mudamos de um assunto para o outro, às vezes bruscamente, porque nós lembramos daquele assunto e queremos agora transmitir. Então os teólogos, os intérpretes, os estudiosos não estão muito certos se há uma ligação com o texto precedente ou Paulo começa de maneira abrupta aqui um novo assunto, ok? Os que creem, Alexandre e Marlinéia, os que creem que há uma ligação, dizem que a ligação é a seguinte, com o texto precedente, né? Que Paulo vinha falando do amor que os coríntios deveriam ter com ele, e que eles estavam meio receosos de abrir o coração para Paulo por causa da influência dos falsos mestres lá em Corinto. Lembra que a gente viu isso quinta-feira passada, tá? Então a ideia é, olha só comigo o versículo de número 11 do capítulo 6. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios, de Paulo e dos seus companheiros, e alargam-se o nosso coração, ou seja, nós vos amamos e muito. Não tendes limites em nós não temos nenhum limite para servir vocês e amar vocês, mas vocês estão limitados em vossos próprios afetos para conosco. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Ou seja, Paulo diz assim, que vocês me amem
na mesma medida que vocês são amados por mim, porque isso é justo, é uma justa retribuição. Amor se paga com amor. Então, alguns teólogos entendem quando Paulo fala sobre que o crente não deve ter união com o incrédulo, que ele vai falar agora nessa perigo que nós acabamos de ver aqui, certo? A ideia é que Paulo está dizendo assim, olha, não se unam a esses falsos mestres, que são incrédulos, que são filhos de Belial. Está dando para entender a lógica? Vocês devem me amar os que vos apresentaram a Cristo, que vos evangelizaram, e não ou darem ouvidos, nem se unirem a esses falsos mestres que são incrédulos, iníquos, e vocês têm dado ouvido a eles. Está dando para entender? Alguns acham que essa é a ligação com o texto precedente. Outros teólogos, como por exemplo J. Carson também, que é um grande estudioso do Novo Testamento, acha que não tem ligação nenhuma, que Paulo começa um assunto que veio à mente dele, que era importante tratar, e ele começa aqui. Ok? Tá bom? Então, visto essas duas possibilidades, a gente continua. Paulo então diz assim, olha, antes da gente entrar mesmo, olha só, Paulo começa com um princípio: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Isso é um princípio para todo cristão, e também, óbvio, para os coríntios, a quem Paulo escrevia, mas é para todo cristão. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Aí Paulo vai passar a fazer 5 perguntas retóricas, para poder fazer com que os crentes de Corinto pensem no que ele está dizendo. Aí ele vai dizer, pode haver comunhão entre a justiça e a iniquidade, luz e trevas, Cristo e maligno, crente e incrédulo, santuário de Deus e os ídolos? São perguntas retóricas, porque a resposta é não, não pode. Todas essas perguntas têm como resposta uma negativa. Não pode haver nenhuma comunhão entre justiça e iniquidade, luz e trevas, Cristo e maligno, crente e incrédulo, santuário de Deus e ídolos. Nenhuma comunhão pode haver. Então são perguntas retóricas que Paulo as faz aqui para fazer com que os coríntios pensem no princípio: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Depois Paulo passa a dar, como ele sempre faz geralmente, Felipe, ele passa a dar, ele diz, fundamentos bíblicos para o que ele está ensinando. Paulo sempre faz isso. Ele ensina algo, vai mostrar, o que eu estou ensinando é o que o Antigo Testamento ensinou. Aí ele vai citar textos em Êxodo, Isaías e 2 Samuel. Nós vamos ver isso também. Então Paulo começa com um princípio geral. Paulo faz perguntas para as pessoas pensarem naquele princípio. Paulo fundamenta o princípio geral nas Escrituras e por fim vai terminar com a conclusão, que é o versículo 1 do capítulo 7. Tendo, portanto, irmãos, é a conclusão dele. Tendo, portanto, irmãos, a gente chegou à conclusão disso. Então vamos ver aí como o texto se desenrola, tendo essa estrutura na mente. Paulo começa dizendo assim com um princípio geral: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto... vamos primeiro ao princípio geral, né? Porque o texto continua já com uma pergunta. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O uso que Paulo faz aqui é de um texto de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 10. Só que esse texto não trata do povo de Deus a princípio, trata de... É óbvio que o texto fala de um princípio espiritual, como Paulo aplica, mas a princípio ele está fazendo consideração de animais, e como você deve colocar o jugo sobre eles, ou não colocar. O jugo é o que? É a canga, né? Quem conhece lá o trabalho, já foi em fazenda, em roça, no interior, vê lá o arando a terra, né, usando a carroça, com uma canga que une 2 animais, geralmente 2 bois, né, eles são unidos ali por aquela canga. O jugo é isso aqui, jugo é isso, canga. Coloca a canga sobre os animais e eles andam trilhando o mesmo caminho, certo? Aí lá em Deuteronômio 22, 10 diz assim: não colocarei jugo entre o boi e o jumento. Em Deuteronômio 22, 10 está escrito: não colocarei sobre jugo boi e jumento. Por que não? Porque boi e jumento são animais totalmente diferentes. O tamanho, aquilo que fazem, que realizam, um rumina, outro não. Então é totalmente descabível colocar 2 animais totalmente diferentes dentro do mesmo jugo. Aliás, outra diferença na lei de Moisés, por exemplo, tem uma diferença clássica entre boi e jumento, que o boi é considerado um animal puro, que poderia se comer. Já o jumento não, né? Isso está lá em Deuteronômio 14, quando fala dos animais que ruminam, vocês podem comer. Aí acrescenta-se a esse grupo o boi.
mas o jumento não rumina, então ele não poderia ser comido, era considerado um animal impuro, a não ser em caso de fome. Em 2 Reis tem um texto que diz que havia uma exceção em caso de fome, mas era um animal considerado impuro para o alimento. Já o boi não. Então havia algumas diferenças, né? Várias diferenças entre boi e jumento. E aí Paulo vai e aplica isso ao povo de Deus, que o crente é de natureza diferente do ímpio. E se a natureza é diferente, não pode haver entre eles comunhão. Essa é a ideia de Paulo. Essa aí que ele quer trazer para a realidade espiritual, para o que aponta o texto lá de Deuteronômio. Paulo vai tornar ele muito mais abrangente, muito mais profundo, óbvio. Lá fala de animais, aqui fala do povo de Deus e da sua relação com os ímpios, né? Então Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. No caso dos coríntios, você deve se lembrar que a cidade de Corinto era altamente paganizada. Os coríntios eram tanto que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo passou muito tempo, escreveu muito sobre a questão dos crentes em Corinto, Vitor, não irem ao templo de ídolo. Lembra que a gente viu isso, né? 1 Coríntios capítulo 8 e 10, estarem juntos, não se unirem às prostitutas. Paulo ia falar, em 1 Coríntios ele fala sobre isso também. Alguns estavam tendo relações sexuais com mulheres impuras, e alguns estavam comendo a mesma comida dos ídolos, em termo pagão, e Paulo está querendo fazer essa separação. Então a cidade de Corinto era muito paganizada, e a igreja estava no meio disso. E havia, interessante que alguns historiadores dizem que em Corinto havia muitas associações, sindicatos, e todo mundo em Corinto pertencia a alguma associação, a algum sindicato, e essas associações e sindicatos, cada uma tinha o seu deus pagão, porque Corinto era politeísta, tinham vários deuses. Então, o crente está no meio disso tudo. Então, ele associando-se a um grupo qualquer, ele também estava associando a religião daquele grupo, a heresia daquele grupo, ao falso Deus daquele grupo. Então, esse era o contexto. Aí Paulo diz: olha, não se associem com os incrédulos, naquilo óbvio que pode lhes custar a comunhão com o seu próprio Deus, naquilo que lhes pode atrapalhar na sua comunhão diante daquele Deus que é o seu Deus e vocês são o seu povo. Então Paulo começa com esse princípio, e agora ele vai fazer 5 perguntas aí importantes, retóricas. Olha só, a primeira: porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A segunda: ou que comunhão de luz com as trevas? Terceira: que harmonia entre Cristo e o maligno? Quarta: ou que união do crente com o incrédulo? Quinta: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Vocês veem aí claramente contrastes, né? Justiça, iniquidade; luz, trevas; Cristo, maligno; crente, incrédulo; santuário de Deus e ídolos. São contrastes. E aí Paulo diz, ele pergunta: que comunhão pode haver? Que relação pode haver entre essas coisas? A resposta é negativa para todas elas. Nenhuma comunhão, nenhuma relação. É interessante que aqui, nessas 5 perguntas, ela fala do povo de Deus. Olha só: que sociedade pode haver entre a justiça? Aqui a melhor leitura seria o justificado, porque em Cristo, por meio da fé, nós somos justificados e temos paz com Deus, que Paulo escreve em Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, nós fomos feitos justiça em Cristo. Ele é a nossa justiça e nós fomos feitos justos. Então a ideia aqui é: que sociedade pode haver entre o justificado, ou o que pratica a justiça, com o iníquo, o que pratica a iniquidade? A outra pergunta também se refere aos crentes, com o termo luz, que é um termo que o apóstolo João usa muito. Jesus vai dizer no Evangelho de João: vós sois a luz do mundo. Nos Evangelhos Jesus diz isso: vós sois a luz deste mundo. Então veja, o crente é luz, ele não pode ter comunhão com trevas, são aqueles que pertencem às trevas. Outra coisa, o crente está em Cristo, daí que a harmonia entre Cristo e o maligno, uma vez que o crente pertence em Cristo, é chamado cristão, ele não pode ter associação com o maligno, ou harmonia com aquele que pertence ao diabo. Aí, ainda mais claro, o crente e o incrédulo, fica claro, está falando do crente. E por fim, o santuário de Deus com os ídolos. Quem é o santuário de Deus aqui no caso? Somos nós, porque Paulo vai citar, vai ficar muito claro, o versículo de número 16 no final: porque nós somos o santuário do Deus vivo. Está falando dos crentes. Então todos os termos aqui, a justiça, luz, Cristo, crente, santuário, é referência aos crentes, está se referindo aos crentes.
e eles não devem manter comunhão nenhuma com aqueles que são iníquos, andam em trevas, são do maligno, são incrédulos e frequentam os templos e adoram a ídolos. Vamos ver então por partes aí. Então, por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Os crentes, eles não têm harmonia nem sociedade, comunhão com aqueles que praticam a iniquidade. Pelo contrário, ao crente é por Deus exigido que eles denunciem a iniquidade, que eles reprovem o que é errado. Isso é uma questão clara, lógica. Como é que o crente vai andar com o iníquo, com a iniquidade, ou com aquele que pratica a iniquidade, se o crente deve condenar, reprovar aquilo que é mal, aquilo que é iníquo? Não há nenhuma lógica entre o crente andando com alguém que pratica a iniquidade, tendo comunhão com essa pessoa. Vamos lá. Ou que comunhão da luz com as trevas? Da mesma forma, o crente é chamado filho da luz. Ele é chamado para andar na luz, e ele deve reprovar as obras das trevas, como Paulo diz em Efésios 5, eu vou ler para os irmãos. Pois outrora, olha o que Paulo diz, pois outrora, antes de Cristo, erais trevas. Vocês eram trevas antes de Cristo. É interessante isso, né? Olha só, toda pessoa não cristã verdadeira, não convertida verdadeiramente, ela é trevas, ela é iníqua, tá? Pode ser o nosso parente mais chegado, mas a Bíblia o define como trevas, iníquo, filho do maligno, filho de Satanás. A Bíblia vai definir assim, tá? Eu falo isso porque eu me lembro de uma vez que estava falando sobre esse texto lá na igreja de Belo Horizonte, da qual Deus me dá a graça de ser pastor, e um jovem muito piedoso, um irmão e amigo muito querido, falou: pastor, olha, o senhor falou que as pessoas que não creem em Jesus são filhas do diabo. Eu tenho na minha casa gente que não crê em Jesus, é filha do diabo a pessoa. Eu falei: é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. E olha só em que contexto a Bíblia diz isso. Jesus é que vai dizer isso lá no Evangelho de João, quando ele está conversando com nada mais nada menos do que a nata religiosa de Israel. A nata religiosa de Israel. Ele não está conversando com gente que não sabe o que é religião, não sabe o que é Deus, não sabe o que é Torá, não sabe o que é Bíblia, Escritura. Ele está conversando com pessoas que nasceram desde o berço lá, estão com isso. E ele diz assim: vós sois filhos do diabo. Então, imagina, se esses são filhos do diabo, se esses religiosos são filhos do diabo, Jesus os chama assim lá em João 8, e os demais? Então, isso é um ponto que é duro, mas é o que a Bíblia diz. E tem que ser duro mesmo para a pessoa acordar, né? Pela graça de Deus, porque também, se fantasiar muito a realidade, a pessoa vai morrer enganada. E a Bíblia é dura. Ao mesmo tempo aponta o caminho: olha, creia, nada é impossível. Nós éramos trevas antes. Paulo diz: antes vocês eram trevas, erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Mudou. Andai como filhos da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices, Paulo continua em Efésios 5, 8 a 11, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Deu para ficar claro agora a ideia de não ter nenhuma comunhão com luz e trevas? Por quê? Porque a Bíblia diz para nós andarmos como filho da luz, não temos comunhão nenhuma com as trevas, e não só isso, como também reprovarmos os que andam e praticam as coisas das trevas. Não é simplesmente eu não andar com quem faz o que é mal, é eu, tendo a providência de Deus, a condição que Deus nos dá, falar para o pessoal: olha, o que você está fazendo é errado. Não é só não andar, não me meto nisso, não, é vendo e tendo condição de dizer: olha, isso está errado, porque a Bíblia diz: reprovai as obras. Não é só não andar, é reprová-las. Então não pode haver nenhuma comunhão entre luz e trevas. A natureza é diferente, assim como a natureza do boi e do jumento. Lembra lá, boi e jumento. Agora veja só, versículo 15: que harmonia entre Cristo e o maligno. É interessante que a primeira vez que é usada é a única vez no Novo Testamento que é usado esse termo, essa designação para Satanás, maligno, porque no grego aqui é Belial.
E esse é um termo próprio do Antigo Testamento para homens, que eram homens vis. A palavra Belial significa vil, inútil. Esse é o significado, né? A etimologia da palavra Belial. É a primeira vez e única vez no Novo Testamento que você vai ver essa palavra aplicada a Satanás. Então o maligno aqui é o Belial, é aquele que é vil, aquele que é inútil, aquele que não realiza nada de bom. A ideia é essa, né? Até Jesus diz, né? O Satanás é mentiroso desde o princípio. Não tem nada de bom nele. Então a ideia é de inútil, inutilidade dele fazer o que é bom. E aí veja, Paulo enfatiza aqui o contraste dos senhores, a quem os homens servem, a Cristo ou ao maligno. Então aqueles que servem a Cristo não podem andar em harmonia com aqueles que servem o maligno, que estão debaixo do poder de Satanás. É o que lá Jesus diz em João: vós sois do diabo. Como é que pode haver comunhão entre alguém que pertence a Cristo e alguém que pertence ao diabo? Veja só, irmãos, a palavra comunhão significa algo em comum, né? Comunhão é ter algo em comum, coisas em comum, comunhão. Então, como que pode haver comunhão, ou seja, algo em comum em alguém que ama a Deus e alguém que não o serve, que o odeia ou que é indiferente para com ele? Essa união desde o princípio já está prejudicada, porque a ideia de canga, né? Que aí volta a ideia de canga. Como é que andarão boi e jumento juntos se cada um quer para um lado, cada um tem um passo? A carroça não vai andar, porque a natureza dos animais são diferentes. O arado vai ficar todo torto e a coisa não vai progredir, você não vai fazer um bom caminho. Para realizar um bom caminho é preciso que você tenha associação e harmonia com alguém que também adore a Deus, creia nele, e as coisas começam a se encaixar e andar perfeitamente. Essa é a ideia de Paulo. E ele continua dizendo assim: que união do crente com o incrédulo. É interessante aqui, meus irmãos, que aqui repete em suma o princípio lá do 14: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E agora Paulo repete: que união do crente com o incrédulo. É interessante aqui, irmãos, é o que eu faço um parênteses que é importante. Paulo, em todas essas palavras, ele não quer dizer, e ele não está ensinando, que os crentes não podem ter contato nenhum com os incrédulos. Porque a primeira vez que a gente lê esse texto, ou a gente lê o texto, a gente pode pensar assim: então eu não posso nem falar bom dia para nenhum incrédulo, né? Não posso, ia falar, não posso apertar a mão, mas agora também não pode apertar a mão, nem de crente nem de incrédulo, né? Mas não posso nem apertar a mão, não posso nem comprar algo, né? Vou comprar algo na loja, que é um tipo de, né, associação, relacionamento, e a pessoa é incrédula lá, de incrédulo eu não compro, né? Mas vamos ficar sem comer muitas vezes, porque, né, no comércio aí tem muitos incrédulos. Paulo não está dizendo disso, não está falando sobre isso. Até é interessante que Paulo em 1 Coríntios 5,10 diz assim, lá em 1 Coríntios 5,10 Paulo diz assim: eu não falo propriamente dos incrédulos do mundo, porque senão nós teríamos que ser retirados do mundo. A ideia de Paulo é a seguinte: eu não digo que nós não devemos nos associar aos incrédulos do mundo, propriamente do mundo, porque senão nós teríamos que ser retirados do mundo. Ou seja, não dá para viver sem ter algum tipo de relacionamento com incrédulos. Você está na faculdade, você tem um professor que é incrédulo. Você tem colega que vai fazer um trabalho de grupo. Eu nunca gostei de trabalho de grupo. Não sei quem gosta. Eu nunca gostei. Mas enfim, não está errado também não. Mas eu sei que você tem os seus colegas de grupo lá, você tem que trabalhar com eles. Num trabalho, né, na empresa, você tem pessoas, você não tem que conversar com elas. Então não é nada disso. Não, é ímpio, não começa. Nada disso. Daí muito bem lembrou. Como é que eu vou evangelizar se eu não tiver o mínimo de contato com alguém que não é crente? Vai entrar com folheto. Se entrar com folheto, não posso falar com você, né? Mas a ideia de Paulo a ideia aqui é que o crente ele é instruído a não compartilhar do estilo da vida dos incrédulos. Uma coisa é você ter um relacionamento ali básico, ordinário, de boa vizinhança, de boa política. Outra coisa é você começar a ser influenciado, a ter os mesmos comportamentos, ir aos mesmos lugares, falar do mesmo jeito, começar a gostar das coisas que ele gosta. Aí aumenta o grau. Aí aquele coleguismo passa a se tornar uma amizade profunda, uma comunhão, e aí assim é prejudicial. É por isso que, por exemplo, quando a gente trata de casamento misto mesmo, né?
casamento de um crente com um incrédulo, ele é totalmente reprovável pela Bíblia. É muito mais fácil um casamento entre um ímpio e um ímpio darem certo, muito mais. Um ímpio e um ímpio casando, dar certo esse casamento, do que um crente e um ímpio. É muito mais fácil. Porque um incrédulo e outro incrédulo, mais outro incrédulo, eles vão caminhar no mesmo caminho. Eles gostam da mesma coisa. Agora, se você junta uma pessoa que ama a Deus, que acha que, por exemplo, estar na igreja, estar com a igreja de Deus, adorando a Deus é importante, e outra pessoa que acha que não, você não vai viver o mesmo casamento. E os filhos? E os filhos? Olha, eu fui seminarista de uma igreja lá em São Paulo, quando eu estava estudando bacharelado, e a igreja tinha um bom pastor, excelente pastor. Só que a igreja não crescia de jeito nenhum. Não crescia. Igreja, um excelente pastor, um homem piedoso. E eu olhava aquilo, os meses passavam, e eu, gente, tudo bem, pode ser que da providência não cresça mesmo, mas será que tem algo mais aqui? E eu quando eu cheguei lá, comecei a conhecer as pessoas, naturalmente, né? Eu comecei a perceber que muitas famílias eram compostas de crentes e ímpios. E aí você vai na programação de mocidades, que era o grupo que eu estava trabalhando, muita gente não podia ir, porque ou era casada com alguém que não vinha, e naquele momento eles iam passear para outro lugar, ou o marido exigia, ou a esposa dizia que estivesse em casa, ou estavam namorando com rapazes ou moças não crentes. Aí não tem, é fim de... Porque estão divididos. Uma igreja assim, não vai. Tem problemas ali. Então, isso aqui é algo muito sério. Por isso que a gente fala que quando a gente casa, não, veja, a gente não casa em primeiro lugar com quem a gente quer casar. A gente casa em primeiro lugar com quem Deus quer que nós casemos. Você não casa com alguém só porque você quer casar com ele. É óbvio que o cônjuge deve ter afeição pelo outro, óbvio, deve ser ali um bom partido, claro, mas tudo isso é secundário, perto de Deus. O Senhor se agrada de que eu caso com aquela pessoa. Eu casar com aquela pessoa me fará mais crente, fará ela mais crente, glorificará o teu nome, fará a igreja mais forte, tudo isso. Você pensa, as pessoas casam, não, eu sou feliz, eu vou ser feliz, não é só isso, isso é muito superficial. Todas as nossas atitudes são para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa união glorifica a Deus. Eu me uni àquela pessoa, Deus será glorificado? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Se não, eu me caso. Fazer o quê? Gosto, mas não caso. Seja feito não o que eu quero e sim o que eu quero. Isso é um princípio também que Cristo nos ensinou. É interessante, tem um texto, do horário, tem um texto de Neemias, no final de Neemias, lembra-se que ele percebe que as estrangeiras estão se casando lá vamos dar uma olhada nesse texto. Esse texto eu estou até susto com Neemias, o cara é cabramacho mesmo. Abre lá, Neemias, eu lembrei dele aqui agora, tá? Pode abrir lá que eu vou ver qual que é o capítulo. É o último capítulo, é 13. Esse texto é magnífico. Olha. Olha lá. Condenação do casamento misto. Aí Neemias vai dizer assim: lembra que Neemias não é só um crente, não é só um judeu crente. Neemias é uma autoridade, tá? É importante lembrar colocar isso. Ele chega em Jerusalém com autorização lá do rei, lembra lá? Que deixou ele ir, tudo. Então ele é autoridade, chega lá, é autoridade, Neemias não é qualquer um. É por isso que ter isso em mente vai nos ajudar a entender por que Neemias agiu do jeito que agiu. Tá? Versículo 23: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Asdom, né? Asdom, Amon e Moab. Legal, aí ele diz aqui: seus filhos, olha o que aconteceu como resultado.
seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar o judaico. Eles aprenderam. Mas a língua de seu respectivo povo. Então, a cultura judaica, isso envolve Torá, envolve a lei. Vai ser perdida, porque eles não sabem. Começa a ser ensinados de outro jeito. Então, mais ou menos hoje olha, eu casei com um homem não crente, eu tenho que conseguir levar meus filhos até certa idade. Quantos relatos a gente tem assim? Até certa idade na igreja, mas depois o pai começou a levá-lo para o estádio de futebol e parou de vir. A cultura mudou. Mudou a cultura do menino, porque o interesse dele. Veja só, um casal crente já tem dificuldade com o filho. Casal crente já tem dificuldade com o filho. Casal que é crente, hein? Já passa arguras lá para ensinar o menino. Imagina um casal dividido, que tem uma influência, os cônjuges é uma influência para o outro lado. Aí você desiste. Desiste. Aí veja só, Paulo diz assim: se alguém está unido a uma pessoa que é ímpia, se eu estou falando isso aqui agora para vocês não se casarem com ímpios, porque é difícil, mas se alguém já está casado, que não rompa o laço, continue casado. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, porque é o convívio com a mulher santa, santifica o marido, de outra sorte nossos filhos não seriam crentes, agora são crentes, porque Deus pode ter misericórdia, mas não é algo ordinário. Não é algo ordinário. O ordinário é: não se una a um ímpio, não case com um ímpio. Essa é a lei, é a ordem. Agora, Deus também pode ser misericordioso nas nossas fraquezas, consertar casamentos, como conserta. Graças a Deus. Eu tenho N exemplos de casamentos abençoados que foram assim. A pessoa casou com um ímpio, ou um esposo, ou vice-versa, e Deus teve misericórdia, como também teve misericórdia de nós, porque se algum casal errou nisso, outros casais erraram em outras coisas, outras pessoas erraram em outras coisas, e Deus tem misericórdia. Agora, não pode contar como certo. Eu vou casar com o ímpio aqui, mas Deus vai me salvar ele. Não pode fazer isso, não pode contar, porque isso aí é exigir de Deus o que é graça, e graça não exige, graça Deus dá quem quer. Então, isso aqui é importante. Então, está casado com uma pessoa ímpia, não desfaça o casamento, continue casado, até o fim, tá? Porque Deus pode ser misericordioso lá, tá? Mas se você não casou ainda, não case com incrédulo, não se. Aí o texto de Neemias continua, Vamos voltar para Neemias aqui. Aí diz assim, aqui, deixa eu ver, versículo 25: contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei algum deles. O negócio tá achando seu pastor ruim? Agradece o pastor lá. Esse pastor aqui espancava o pessoal e o pessoal não ouvia, caía no couro lá. Aí eu vi a força. Aqui é a ideia, meus irmãos, eu já preguei esse texto lá em Belo Horizonte, preguei em Neemias, aliás, vamos ver se. Aqui eu já. Não lembro de ter pregado aqui, mas fiz uma exposição em Neemias, o livro é maravilhoso. E aqui a ideia de que alguns resistiram a Neemias. Essa é a ideia. Não é que isso é espancando. Algumas pessoas foram de encontro a ele. E ele teve que usar força, como a autoridade que era. E aí diz: e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não, olha aí, não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não foi nisso que pecou Salomão, rei de Israel, que teve muitas mulheres. E aí corrompeu, lembra? Salomão também corrompeu por causa das mulheres estrangeiras. Então até aí, vamos voltar lá para 2 Coríntios. Então aí Paulo, lembra que Paulo vai dizer lá, em 1 Coríntios, ele diz assim: a mulher que quiser se casar novamente, que se case, mas se case no Senhor, lembra lá? No Senhor. Então toda a Bíblia conduz ao casamento de um cristão com um cristão, tá? Porque o casamento não é uma relação assim superficial, como é a relacionamento quando a gente está falando do comércio, de um cliente encontrar ou um amigo da faculdade, um colega de faculdade. Não é, você vai viver junto com aquela pessoa, você se tornar uma só carne. Então essa é a ideia, tá? Então veja só, agora Paulo passa, até aí tudo bem? Tudo tranquilo aí? Maravilha? Vamos lá. Agora Paulo passa o 16, que é a última pergunta retórica: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Essa pergunta é importante, muito importante para os coríntios também, não só essa, mas também, porque lembra que os coríntios eram sempre tentados, Luiz, meu irmão,
Presbítero Evanil, a irem adorar aos outros ídolos nos tempos pagãos, onde havia orgias e bebedices e gluttonaria. E Paulo diz: vocês não podem, porque vocês são o santuário de Deus. O santuário de Deus não pode ter contato, não pode se associar ao santuário do incrédulo. Então é uma coisa, que, irmãos, já falei isso aqui, né? Mas isso é sempre importante. Veja, se você já falhou nisso, se eu já falei nisso, não tem problema, a gente se arrepende e não faz mais, tá? Mas isso é muito comum ver pessoas falhando nisso, pessoas da igreja, até por ignorância, às vezes não sabiam muito bem isso. Se você é convidado para ir num casamento católico, você não vai, você não vai, você não vai. Mas meu amigo, meu parente, não vai, porque lá é ídolo templo de ídolo. Paulo disse, lá em 1 Coríntios, depois você leia, 1 Coríntios 8, capítulo 8 e capítulo 10, Paulo diz assim: se alguém te ver num templo pagão, associado àqueles demônios que estão lá, eles não sabem que adoram demônios, mas é demônio que adora. Paulo diz isso em 1 Coríntios. As pessoas que te verem lá vão te associar àquilo, e a consciência deles é fraca, vão gostar ainda mais de estar ali, porque você que é esclarecido, que é crente, está, então eles também podem estar, e pronto. Aí você peca contra o irmão fraco, que tem a consciência, irmão não, quando a pessoa que tem a consciência fraca, porque está inclinada ao ídolo, e você, ao invés de reprovar com toda a veemência aquilo, você aprova ou apoia, apoia, e aquilo dá força à pessoa para fazer o que ela faz já ainda mais. Então a ideia é que alguém te convidou para ir num culto, num templo católico, qualquer coisa que seja, o que for, você não vai. Você explica para ela, e se ela não entendeu, fazer o quê? Ela não vai. É muito difícil. Então, são realidades que a gente tem que dar, e é a cruz que a gente tem que carregar, e é pequena, viu? Acredite. Hebreus vai dizer lá que, calma que vocês nem derramaram sangue, né? Então, né? O cara fez, não tem que enfrentar, olha, não vou. Aí diz: olha, você sabe que eu gosto de você, que você tem prova, porque o crente ama mesmo, né? Você sabe que eu gosto de você, mas olha, Deus diz isso na Bíblia, eu não vou poder ir, olha, eu espero que você me entenda. Não, eu vou desfeito, olha, eu não posso fazer nada. Você sabe que eu gosto de você, mas entre Deus. E que testemunho, né? Porque eu já vi gente falando: eu vou para dar testemunho. Não, o maior testemunho é você não ir. Esse testemunho olha, não tem outro igual. A mostrar que o negócio é tão sério, que sai de lá, porque eu não vou entrar. E você sai de lá, hein? Tanto que o texto vai dizer aqui, né? Sair do meio deles. Paulo vai citar aqui: sair do meio deles, nem lá junto, sai do meio deles, sai, não toque em nada lá. Nosso testemunho é muito mais poderoso assim. Pode trazer alguns problemas para você, em termos de pessoa não gostar? Pode, é verdade. Mas sobre as implicações dos nossos atos, ele tem controle, tem que fazer o que é certo, o que vai dar, só Deus sabe. Mas ter coragem e amor para fazer, né? A pessoa está lá, indo a templo de ídolo, está acabando com sua caminho para o inferno, e a gente está lá: não, vamos lá também. Difícil. Veja, irmãos, eu sei que já conheci pessoas crentes que foram, por favor, a gente acontece, mas depois disso, claro, pedir a graça a Deus para ser mais firme nisso. Alguma pergunta? Alguma questão? Vamos lá. Agora, fundamentos bíblicos aí para terminar e caminhando para o final. Paulo vai passar agora, a partir do versículo 16, no final, dar alguns fundamentos bíblicos para o que ele está falando. Olha, eu queria dizer o seguinte: o que eu estou ensinando a vocês é bíblico, viu? Está lá no Antigo Testamento, não estou inventando não. Olha lá: porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Aí Paulo cita Êxodo 25, 8: habitarei e andarei entre eles. Esse texto é um texto lá de Êxodo. Aliás, nós lemos aqui em Ezequiel 37 uma coisa semelhante, né? Eu serei o Deus deles, eu habitarei. Então isso percorre a Bíblia como um todo, essa questão de Deus habitar no meio do seu povo. Então Paulo está citando um tema, um princípio do Antigo Testamento que você encontra em quase todos os livros da Bíblia. A ideia de Deus habitar no meio do seu povo. E aí continua. É interessante com a tradução literal aqui do texto que Paulo cita, eu habitarei dentro deles. É uma tradução que é possível, tá? Uma tradução possível aqui: não habitarei entre eles, mas dentro deles, o que fica bem mais evidente quando o Espírito vem sobre nós, habitar em nós, e aí Deus está habitando dentro de nós, né? E aí daí a ideia de que nós somos tabernáculos, né? Nós somos o santuário de Deus, porque Deus habita dentro de nós por meio do seu Espírito. E aí continua: serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, vamos fazer um exercício aqui maravilhoso. O
qual que é o fim da salvação? Qual que é o fim da salvação? É Deus ser o nosso Deus e nós o seu povo. Esse é o fim da salvação. Porque quando Deus criou o homem para que o homem tivesse prazer nele, glorificasse e tivesse, né, a pergunta do catecismo, tivesse alegria, glorificasse e tivesse alegria nele para sempre. E para isso que Deus criou o homem para se relacionar. Sabe o que aconteceu? O homem pecou, o relacionamento foi quebrado. O que é a redenção? É a aproximação do homem até Deus novamente, tomando Deus o princípio da ação. Deus vai ao homem por meio de Cristo, para que o homem seja reconciliado, para que os dois andem juntos novamente. Essa é a ideia. A Bíblia é tudo isso, é Deus querendo novamente andar com o seu povo. Quer ver? Abra lá vá para o início da sua Bíblia lá, mantendo o 2 Coríntios aberto. Olha só, lá em Gênesis mesmo, lá em Gênesis 3, olha lá, Gênesis 3, olha só, Gênesis 3, versículo de número 8. Alguém aí, por favor. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela vibração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus andava, presbítero Marcelo, Vitor, Débora, Felipe e Vitória. Deus andava com o homem. Quando ouviu o homem a voz do Senhor, que andava no jardim, o Senhor andava no jardim. A presença dele estava aí. Lembra? Estarei entre eles, andarei, habitarei entre eles. Deus estava no jardim com o homem, estava andando com o homem que ele criou para ter comunhão com ele. Então, aliança com ele, um pacto, um casamento, né? Entre Deus e a sua criação, o homem que ele criou. Então a ideia é essa. Agora, quando o homem peca, o homem é expulso da presença de Deus. Deus já não anda com o homem, nem o homem com o pecado, trouxe separação. Olha o que acontece, versículo de número 23, depois do pecado, né? O Senhor, por isso, o lançou ao homem fora do jardim do Éden. Versículo 24, e o expulsou também. Ou seja, aquele que andava junto, aquele que morava, habitava junto, era comunhão, que é a ideia de Paulo de comunhão, não tereis comunhão com relacionamento, harmonia, tudo isso, com a queda foi perdido. Agora, e essa ideia perpassa por toda a Bíblia, tanto que quando Deus estabelece o tabernáculo dele, quando ele dá lá em Êxodo a ordem da construção do tabernáculo, é para novamente fazer esse movimento, é Deus indo no meio do povo, ainda que aquele povo seja indigno, mas por meio do cordeiro que foi sacrificado na saída do Egito, agora esse povo pode andar com Deus novamente, por meio do cordeiro, que é Cristo que viria. Então Deus vai armar uma tenda no meio deles para morar com eles de novo. Então Deus está querendo morar com o homem, Deus querendo ter comunhão conosco, comunhão que nós perdemos quando nós pecamos. E agora veja Apocalipse. Agora a gente viu o primeiro livro da Bíblia, agora vem o último. Olha lá, Apocalipse 21. Vamos ver o final, o que Deus vai fazer no final de tudo. Olha aí. Apocalipse 21, 3, alguém lê? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vê? Então nós não podemos ter comunhão, nem andar com os incrédulos harmoniosamente, porque nós somos povo de Deus, a nossa comunhão com Deus, porque Deus nos criou para isso, e Ele nos redimiu para isso, para no final de todas as coisas, Deus estar conosco, no nosso meio, e habitar entre nós, e andar conosco. O plano primeiro, lá do Gênesis, lá no Éden, e a consumação desse plano em Cristo perfeito, que é Deus voltando a habitar com o seu povo, e o seu povo sendo de fato o seu povo, redimido. Então por isso que Paulo diz, olha, nós não podemos andar com os ídolos, nós temos que andar com Deus, nós não podemos andar com os idólatras, nós temos que nos consagrar a Deus. Está no vendo dele, Ednai? É o que Paulo está dizendo aqui. Veja só o versículo de número 17, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Essa é uma repetição de Isaías 52:11, lá no texto de Isaías 52, está escrito assim, coloquei aqui, retirem-se, saiam de lá,
Não toquem coisa imunda, saiam daquilo e sejam puros. Está lá em Isaías 52, 11. Paulo cita agora Isaías 52, ele está dando um fundamento teológico para a ideia, eu estou falando para vocês, não ter relação com o incrédulo. Mas onde você viu isso? Na Bíblia. Aí citou o Êxodo, eu serei o vosso Deus, habitarei no meio deles. Não é para você habitar com o incrédulo, é para você habitar com Deus. E aí vai, Deus diz mais, que saiam de lá, não toquem coisa impura, não se metam com a coisa deles. Está dando base bíblica para poder fundamentar a ordem. E aí é interessante que o texto de Isaías 52 é um texto que dentro do contexto o profeta falando, Deus falando por meio do profeta da saída da Babilônia. Lembra, o povo estava cativo na Babilônia, Deus vai enviar Ciro, que é o libertador lá, o rei da Síria, e aí, mesmo sendo incrédulo, vai fazer o que Deus quer, vai libertar o povo. E aí quando os judeus saíssem da Babilônia, era para não levar nada, não tocar em nada, não pega nada deles, tanto que eles saíram só com os utensílios do templo, não levaram nada deles. Então agora Paulo vai e explica espiritualmente, olha, não se envolvam com as coisas dos incrédulos, não toquem nisso. A ideia de não tocar, é interessante, né? Porque usa o verbo muito bem aqui no texto, não toquem, está aí, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis, diz o Senhor. Por quê? A ideia de ver nem sempre conduz a ideia, a verdade da associação, de que você se associou. Vou dar um exemplo, você e eu podemos ver coisas ímpias, alguém fazendo coisa, não quer dizer que eu concordo, eu estou vendo. Agora, a ideia de tocar significa já uma inclinação de participar, essa é a ideia. Então, não vejam as coisas impuras, é mais do que isso, não toqueis, porque a ideia é que viu e quis participar, essa é a ideia. Aliás, para os coríntios isso é muito forte, né? Porque a cidade de Corinto era um centro de prostituição, era uma cidade portuária, né? Como toda cidade portuária geralmente é. Até um tempo atrás, não sei se é verdade hoje, mas a cidade de Santos, que é uma cidade portuária lá em São Paulo, tinha os maiores índices de HIV, de pessoas que contraíram HIV no Brasil. Não sei se continua assim, mas cidades portuárias, elas facilitam esse comércio sexual, porque as pessoas vão embora, não conhecem ninguém, então isso facilita muito, a movimentação muito grande de pessoas que nunca se viram, né? Então quem quer ser promíscuo geralmente, né? Não é só nesses lugares, mas geralmente esse lugar é muito fértil para promiscuidade. Então a ideia de Corinto é essa, olha, vocês não toquem coisas impuras. Essa ideia, a ideia de tocar não é, literalmente, a ideia é não participar dessas coisas, não participem, tá? Essa é a ideia. E aí tem uma promessa agora, olha a promessa anexada, porque toda obediência tem uma recompensa, por isso que é uma promessa anexada. E eu vos receberei, separai-vos deles, não vou ficar sem ninguém, não, eu vos receberei, vocês estarão comigo, diz Deus, olha só, muito melhor, incomparavelmente. Eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é uma citação bíblica também, fundamento bíblico teológico que Paulo usa, para uma citação direta de 2 Samuel. Eu coloquei aqui, capítulo 7, versículo 14. Quando Deus diz a Davi, o rei Davi, que ele terá um filho. O nome do filho de Davi é Salomão. E aí Deus diz a Davi, eu serei para Salomão um pai, e ele me será como um filho. Aí nesse contexto está essa frase que Paulo agora cita, resgata lá do Antigo Testamento, 2 Samuel 7,14, e traz para cá. Por quê? Lembra que a linhagem de Davi, né? A linhagem davídica é da linhagem davídica que veio Cristo. Então quem é que é o Filho de Deus na maior essência da expressão? É Cristo, não foi Salomão. Salomão foi um protótipo, mas não é Salomão que é o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus é o Filho unigênito, é o Cristo. E é ele que vai, e ninguém teve a Deus como Pai, como Jesus. Tanto que você na oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, lembra? Ensina-nos a orar, Senhor. Aí vai, tá bom, então quando vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás nos céus. Mas Jesus diz assim: quando vocês orarem, vocês orarão assim, não eu. Isso é significativo, né? Ele falou assim, quando nós orarmos,
nós oraremos assim: Pai nosso, porque ele é meu e de vocês, igual? Não é. Nós somos filhos por adoção. Mas o filho unigênito, o filho por natureza, é só Cristo. Por isso que Cristo diz: quando vocês orarem, vocês vão orar assim. E não só por isso, né? Porque na oração tem o quê? E perdoa as nossas dívidas. Cristo não tem dívida. Então, olha, eu vou orar com vocês. Vocês oram aí porque vocês têm dívida. Eu não. Então mostra que ele é santo mesmo e filho de Deus, como ele disse, se ele é. Então, aqui é um ponto importante. A ideia de que em Cristo, que é este Salomão maior, é que nós somos feitos filhos de Deus e Deus é feito nosso Pai. É por isso que no Espírito de Cristo nós podemos clamar o quê? Abba, Pai. Lembra de Paulo escrevendo? No Espírito nós clamamos Abba, Pai. Então é por Cristo que nós somos feitos filhos de Deus. Aliás, João diz isso: aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo isso em Cristo. Então Paulo está dizendo: olha, se vocês andarem longe dos ímpios e se consagrar a Deus, vocês experimentarão a graça de Deus como um Pai. Não, olha, para terminar, não quer dizer que Paulo está dizendo o seguinte: quando vocês andarem assim, Deus vos será Pai. Não, porque Deus é nosso Pai por graça, não é por mérito. Mas a ideia de Paulo é a seguinte: se vocês andarem assim, separando-se da impiedade, das trevas, dos ímpios, mas e consagrarem-se a Deus como vosso Deus e Pai, então vocês experimentarão toda a harmonia, toda a bênção dessa associação, dessa comunhão. Deu para entender? A ideia é: vocês experimentarão Deus Pai. Não que Ele já não seja o Pai de vocês, mas porque vocês ficam divididos entre a companhia de ímpios e a dele, vocês não experimentam em toda a plenitude a paternidade de Deus. Mas se vocês o fizerem, vocês vão experimentar. Essa é a ideia. Deu para entender? É ter aquilo que Deus tem para nos dar como Pai, e às vezes nós não aproveitamos e não usufruímos porque nós estamos nos relacionando ainda com esse mundo mal e com as pessoas que estão nos associando a ímpios, a impiedade, tendo prazer naquilo, e aquilo que Deus tem para nos dar não é tão usufruído como poderia ser. Essa é a ideia. E aí, terminando o versículo 7:1, vamos ver juntos aí para terminar? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, Paulo conclui dizendo assim: tendo, pois, então, amados, tais promessas. Interessante que Paulo chama de amados, né? Porque ele já disse lá em 6:1-2, fala: eu abro o coração para vocês, né? Então agora ele fala: ó amados. Ele conclui o raciocínio: ó amados, porque ele abre o coração, ele se dá aos coríntios. Ele diz assim: tendo tais promessas, e essas promessas são feitas por ninguém nada menos do que o Deus Todo-Poderoso. Tanto que o final do versículo 18 diz aí, olha, 18:6: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A promessa é poderosa da mesma forma que é poderoso aquele que fez. Então a pergunta é: vale a pena? Vale a pena abrir mão da comunhão do mundo, da comunhão ímpia, pagã, para lhe dar a Deus, me consagrar? Claro, porque a promessa é poderosa, porque o que ele fez é poderoso. Então ele qualifica a promessa quando ele diz o Todo-Poderoso que está prometendo. Então Paulo diz: tendo então tais promessas, poderosas promessas do Deus poderoso, aí o que devemos fazer? Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. É interessante que Paulo diz: purifiquemo-nos, e ele se inclui. E aí é bem consolador para nós, não? Porque Paulo era um pecador como eu e você, redimido sim pela graça, mas Paulo tinha dificuldades. Paulo certamente tinha pecados contra os quais ele lutava. E ele diz: purifiquemo-nos. Então essa ideia de que Paulo, Pedro, os homens da Bíblia eram homens assim, elevados, homens superiores, homens que não tinham os mesmos sentimentos que nós temos, é falsa. Eram homens como nós somos. Elias, o Tiago vai dizer, né? Elias era homem como nós, disposto aos mesmos sentimentos, mas porém teve fé e orou para que não chovesse. Então somos homens. Paulo também, olha, meus irmãos, eu também estou me purificando. Olha o que Paulo diz: eu também estou na luta. Tanto que ele vai dizer lá em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer eu me vejo fazendo. Olha, que terrível essa luta. Graças a Deus por Cristo Jesus. Mas é terrível essa luta.
Não considerando o eu hipotético de Paulo ali, mas considerando que Paulo, como crente, fala dessa luta entre a guerra entre o espírito e a carne. Então isso é consolador para nós, né? Porque a gente pensa que não, esses homens, não, Paulo, e graças a Deus, Deus fez dele o que ele foi e é agora aperfeiçoado na presença de Cristo, né? Já lá, mas ele pode fazer de nós também, porque ele diz, olha, purifiquemos, e ele continua, de toda impureza, tanto da carne como do espírito. É interessante que a impureza da carne, ela automaticamente vai fazer com que o espírito fique impuro. Lembra que Jesus disse? É mais ou menos o que Jesus disse. Aquilo que os olhos são as janelas da alma. Aquilo que o homem contempla, isso ele vai também interiorizar. Caso você veja trevas, em grandes trevas estarão o seu corpo. Então a ideia é de que carne e espírito, corpo e espírito é uma unidade, né? A gente até fala, os teólogos dizem, né? Nós somos uma unidade psicossomática, né? Nós não somos carne e espírito, nós somos isso somado. O Paulo que está aqui, ele não é Paulo corpo só. Se o espírito se for, ele deixa de ser Paulo. Tanto que no velório, né, as pessoas dizem, né? Fulano não está mais entre nós. Mas ele está aí. Não é ele. Porque ele está aí. Ele está ali sendo velado, o corpo dele. Mas ele não está. Ele não está. Porque o homem é uma unidade. É algo integral. E a ideia é, se eu começo a ver coisas erradas, se eu começo a contemplar coisas, se eu começo a andar com pessoas erradas, ouvir coisas erradas, daqui a pouco tudo aqui dentro também está corrompido. Isso é uma coisa só. Ok? Então vai entender? Então Paulo diz, nos purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, naquilo que nós fazemos e naquilo que nós pensamos. E outra coisa, irmãos, se alguém pensa o que é impuro, uma hora ou outra vai dar vazão, vai fazer frutificar esse pecado. Tanto que Tiago vai dizer, né, que a cobiça gera pecado. A cobiça, você pensa, você quer algo que você não tem por direito, que Deus diz para você não tem, mas você cobiça aquilo vai fazer você gerar a ideia do que Tiago usa lá, a gestação mesmo da mulher grávida, né? Que a cobiça ela gera o fruto do pecado até dar luz ao pecado. Então a ideia é de que alguém que no espírito está pensando coisas erradas e compartilhando coisas erradas na mente, o corpo vai acabar externalizando aquilo, vai fazer o que está pensando. Então Paulo diz, olha, purifiquemos tanto da carne, não adianta só não fazer coisas erradas, é não pensar coisas erradas, porque muito provavelmente se você pensa e eu coisas erradas, nós faremos aquilo que pensamos, tá? Aí Paulo diz, aperfeiçoando-nos na santidade, aperfeiçoando santidade no temor do Senhor. A ideia de aperfeiçoar aqui mostra que, aquele ponto, é um processo. Santificação é um processo, né? Que inclui o que? Separação dos ímpios. Se você quer ser mais santo, você se separa dos ímpios. Já viu? Olha, eu não consigo vir na igreja direito. Mas por quê? Acontece muito com os jovens, né? Porque tem um grupo de amigos meus que, olha, de noite a gente sai e tal, vai para uma balada, não sei o que, volta a balada, né? Vai para a balada, volta. Esse é fato. Vai para a balada, volta a balada, né? É assim que acontece. Aí ele não consegue. É claro que ele não consegue. É claro, porque as companhias dele não ajudam. Então o processo de santificação inclui você dar limites ao seu grupo de pessoas. Olha, para eu ser mais santo. Davi diz isso no Salmos. Ele fala assim, para longe de mim os perversos, quero conhecer o bem. Essa oração da Davi é belíssima. Para longe de mim os perversos, quero conhecer o bem. Quero me santificar. Para longe de mim. Não venha andar comigo não, porque vocês vão me atrapalhar. Eu não quero. E é isso mesmo. Santificação inclui você dar limites e ter um critério para as pessoas que vivem com você. Não é verdade? Quantas pessoas a gente conhecia que corria bem na carreira, né, da fé, e começou a andar com tal pessoa? Isso é fato. A gente preocupa muito com filhos nossos. Filhos. Quem são seus amizades? Onde você está indo? Porque não tem jeito. Você vai acabar se igualando a quem você anda junto ali, ó. Andarão dois juntos se não houver acordo? Tem que ter um acordo. O acordo vai depender do lado de quem? Aliás, para terminar, esse é um limite entre a nossa relação com ímpios. Estou me relacionando com alguém para evangelizar ele. Eu não tenho comunhão com ele, mas eu só quero ser simpático, converso. Aí eu vou pedindo a graça a Deus orando, vendo a medida que eu posso ir mais.
Se ele começa a me ouvir mais, começa a ficar curioso com a Bíblia, começa a me falar, opa, é um bom sinal, ó, posso ir mais. E ele está preocupado com a vida dele espiritual, que ele não tinha. Aí, opa, mais ainda. Agora, se eu estou conversando evangelho, o cara só fala, a pessoa fala palavrão, só tal, só eu falo da Bíblia e ele sai com uma zombaria. Tá? Aí eu. É assim. Acontece. Tanto que lembra que Cristo diz, se vocês forem de lá a casa e vocês pregarem e eles não receberem, vocês saiam de lá, saem embora. Mas se vocês receberem, vocês permaneçam lá ensinando. O critério é esse. Vai se aproximando devagar e vai vendo. Vai orando e vendo. E aí, do jeito que for, você vai mais, você volta menos. É assim que acontece. Não é assim, vou evangelizar alguém, aí se joga o pessoal lá e tal. Calma, não sabe o que ela é. Né? E ela pode te prejudicar também. Então, nessa relação é sempre tensa, porque o crente está indo lá e ele também tem que se resguardar, ao mesmo tempo tem que ir. Então, mas Deus guarda, segundo a graça dele. Bom, vamos lá então, terminando. E a nossa santidade é desenvolvida no temor de Deus. Né? Aí lembra daquele versículo de Salmo 25, belíssimo, né? Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tá vendo? É interessante, comunhão, né? Comunhão e temor. Quem teme a Deus tem comunhão com ele. A ideia de, para ter comunhão com Deus, tem que reverenciá-lo, tem que respeitá-lo, amá-lo também, óbvio, né? Amá-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo. E essa pessoa tem intimidade com o Senhor. Eu termino com 3 pontos aqui. Primeiro, são perguntas. Primeiro, pensem comigo, Isaac. Nossos relacionamentos nos levam para mais próximos de Deus em obediência? Uma pergunta. Nossos relacionamentos têm nos aproximado mais de Deus? Eles nos ajudam a sermos mais santos? Então, quais são os nossos relacionamentos que nos ajudam a ser mais? Olha, fulano é uma boa companhia. Ele me indica livros ótimos, evangélicos, ele fala muito da Bíblia, tem uma vida prudente, graças a Deus, uma vida piedosa, vou me aproximar mais dele. Já ciclano, olha, ciclano, eu percebo quando eu estou com ciclano, eu sou muito influenciado, então deixa eu... Faça essas perguntas, são importantes. E o fim do relacionamento é a glória de Deus. Esse relacionamento glorifica a Deus. 2. A santificação, como vimos, inclui muitas vezes abandonar companhias que nos prejudicam, de nos unirmos mais a Deus. E ao mesmo tempo que a santificação inclui afastar de companhias que prejudicam, ela também compreende a nos aproximar daqueles que nos ajudam a adorar e amar a Deus. Tiago vai dizer assim: fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, vejamos isso. Santificação inclui isso. Pode me trazer problemas, a pessoa pode deixar de falar comigo? Pode, mas faz parte da cruz para a santificação. Então, que Deus nos dê a graça de fazê-lo, né? Às vezes amar a Deus, meus irmãos, muitas vezes, né, significa perder muitas coisas, inclusive amizades, até mesmo entre parentes. Vamos lá, terceiro e último. Aquele que se santificar experimentará a companhia bem-aventurada do próprio Deus. Olha, façam isso e vocês serão, eu serei vosso Pai e vocês serão meus filhos, vocês experimentarão isso. Não há comunhão maior e melhor do que a do próprio Deus. Não há relacionamento melhor do que o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nós só temos a ganhar e jamais perder nos relacionando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena tudo, trocar toda e qualquer companhia pelo Senhor Jesus Cristo, né? Trazendo a Ele sempre em primeiro lugar. Mais importa agradar a Deus, ter comunhão com Ele, do que com os homens. Meus irmãos, alguma pergunta daquilo que nós falamos? Alguma colocação? Ficou tudo claro? Tranquilos aí? Tá bom? Maravilha? Então,